Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Uma data importante para que possamos refletir sobre o tema. E só para se ter ideia, 3 em cada 4 brasileiros que se formam são mulheres. Mas, por outro lado, nós somos minoria no mercado de trabalho. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os avanços e os gargalos enfrentados por nós, mulheres. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos outros. Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, rejeita pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ministro Edson Fachin, do STF, determina a extinção de ações contra inquérito das fake news. E ainda, plenário do Supremo deve dar continuidade hoje ao julgamento da autonomia do Banco Central. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou e arquivou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que não há justificativa técnica e legal para o pedido. O pedido de impeachment foi apresentado ao Senado Federal pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na semana passada. Ele acusou Moraes de cometer crime de responsabilidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou e determinou o arquivamento do pedido conforme parecer da Advocacia da Casa Legislativa, que verificou não haver justificativa prevista na lei do impeachment para dar continuidade ao pedido. O rol das hipóteses de impeachment de ministro supremo é um rol muito taxativo do artigo 39 da Lei 1079 de 1950 e de todos os fatos declinados na petição inicial, na denúncia feita pelo presidente da República, nenhum desses fatos teve essa adequação legal da Lei 1079, de modo que o parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa, por falta da tipicidade, consequentemente, à recomendação da Advocacia Geral do Senado da rejeição dessa denúncia. Essa manifestação da Advocacia Geral do Senado é pela presidência e por mim acolhida, não só porque é muito bem fundamentada, mas porque concordo com o presidente com os termos ali expostos sobre o aspecto técnico e o aspecto jurídico. De modo que, como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. No anúncio sobre a rejeição do pedido de impeachment contra Moraes, Pacheco disse ainda que esse é o momento de restabelecer a boa relação entre os poderes. E quero crer que esta decisão, que define por parte do Senado Federal e da presidência do Senado Federal este pedido de impeachment, possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes, da pacificação e da união nacional que tanto nós reclamamos, que tanto nós pedimos, porque é fundamental para o bem-estar da população brasileira, para a possibilidade de progresso e de ordem no nosso país. Na semana passada, Rodrigo Pacheco se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para pedir que seja marcado um novo encontro entre os presidentes dos 3 poderes. No início do mês, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, cancelou a reunião após ataques do presidente Jair Bolsonaro a integrantes da corte. Depois do encontro com Pacheco, Fux disse que se mantém à disposição para o diálogo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a extinção de 2 ações que questionam o regimento interno da Corte no momento em que o STF abriu o inquérito das fake news. As ações foram ajuizadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Na decisão, o ministro Edson Fachin ressaltou que entre os requisitos para aceitar uma ação no Supremo está o de que não haja outro meio jurídico eficaz para sanar eventuais lesividades.
No caso, como a controvérsia constitucional sobre a questão já foi resolvida na ação em que o plenário declarou a legalidade e a constitucionalidade do inquérito das fake news, uma nova ação semelhante não é o meio necessário e eficaz. O ministro Fachin destacou ainda que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República apontaram essa impossibilidade, especialmente quando for utilizada com o intuito de desconstituir uma decisão proferida antes do ajuizamento e quando não há modificação relevante ou pertinente do estado de fato que justifique a revisão do precedente. Embora a controvérsia a respeito do regimento interno do STF não fosse o objeto expresso do pedido da ação, Fachin lembrou que, naquela ocasião, o tribunal reconheceu a constitucionalidade das normas que regulamentam o exercício do poder de polícia. O ministro do STF também determinou a extinção de ações do partido que contestam as decisões do ministro Alexandre de Moraes, inclusive no inquérito que investiga atos antidemocráticos. Daqui a pouco tem sessão plenária. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam hoje a análise da ação que questiona a autonomia do Banco Central. O julgamento foi interrompido nesta quarta-feira, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que discordou do relator, o ministro Ricardo Lewandowski. A lei que garante autonomia ao Banco Central foi sancionada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a norma, o BC passa a ser classificado como autarquia de natureza especial, sem ser subordinado a um ministério específico. A lei também estabelece que o presidente e os 8 diretores do banco terão mandatos fixos por um período de tempo que não coincide com o mandato do presidente da República, responsável pela nomeação. Para o PSOL e o PT, a lei seria inconstitucional porque o projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao parlamento pelo próprio presidente da República, o que não aconteceu, já que o PL foi apresentado pelo Senado. Os partidos alegam ainda que a política monetária feita pelo Banco Central não deveria ser autônoma, mas uma política de governo. Para o Procurador-Geral da República, por ter sido apresentada pelo Legislativo, a norma invade competência exclusiva da União e, por isso, seria inconstitucional. Já o Senado e o governo federal defenderam a validade da lei complementar. A Advocacia Geral da União argumentou também que a autonomia daria mais credibilidade ao país, principalmente no mercado internacional. A autonomia do Banco Central traz ganhos significativos para a credibilidade internacional das instituições nacionais, já que a comunidade internacional reconhece como um aperfeiçoamento institucional significativo do país, o que repercute, inclusive, na redução de custos associados ao combate à inflação. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela derrubada da lei, por entender que o projeto de lei deveria ter sido feito pelo Poder Executivo e não pelo Legislativo. A questão em debate é saber se, por iniciativa exclusivamente parlamentar, à luz dos ditames constitucionais, seria possível subtrair do presidente da República o controle de algum órgão integrante da administração pública federal, sem que tal fosse feito por meio de projeto de lei com origem no Poder Executivo. O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida ao relator e abriu divergência. No entendimento dele, não se exige a iniciativa do presidente da República no caso desse projeto de lei. O ministro apontou que há diferentes visões sobre a autonomia do BC, que ele julga ser uma opção política. Na realidade, o que a Lei Complementar 179 de 2021 faz, na minha visão, é dar configuração a uma instituição de Estado e não de governo, que tem relevante papel, e peço atenção específica para isso, relevante papel como um árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita a controle político unipessoal. E você vai ver a seguir, no Dia Internacional da Igualdade Feminina, um bate-papo com a promotora de Justiça de São Paulo, Gabriela Mansur, sobre a data imperdível. Fique com a gente, eu volto já.
nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. Hoje, 26 de agosto, é um dia muito importante para nós, mulheres. Um dia para reflexão. A data marca a luta feminina pela igualdade de gênero. E em pleno século XXI, a vitória ainda está distante. Por isso, a gente não pode deixar de mostrar e reafirmar a importância de tratar a questão com seriedade e empatia. No Brasil, somos 107 milhões, pouco mais de metade da população brasileira. As mulheres são maioria também nas escolas. Segundo dados do IBGE divulgados no início do ano, 3 em cada 4 brasileiros que se formam são mulheres. Mas a proporção que sai da faculdade não é a mesma que entra no mercado de trabalho. Menos da metade dos brasileiros empregados são mulheres. Uma mulher ganha 22% a menos que um homem. A histórica desigualdade no mercado de trabalho ficou ainda pior com a pandemia da Covid-19. Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, 12 milhões ficaram desempregadas durante a crise sanitária no Brasil. A maior parte delas, chefe de família, que tinha o emprego como única fonte de renda. E o desemprego também tem cor. No Rio de Janeiro, por exemplo, a maior parte das trabalhadoras da capital que perderam o trabalho durante a pandemia são negras. A taxa de desocupação subiu de 17% em 2019 para 22% no ano passado. São elas as primeiras a sofrer esse processo de desemprego, né? São elas que vão sofrer todos os insucessos econômicos dessas bolhas que vão sendo colocadas no mercado de trabalho. Mas também há o que comemorar. Ao longo dos anos, a luta feminina fez com que as autoridades aprovassem leis e adotassem programas que ajudam a reduzir essas desigualdades. Então, o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, a Lei de Cotas no Ensino Superior, além disso, a PEC das Domésticas e a Lei Maria da Penha são bons exemplos de medidas, né, de políticas também na questão de equidade de gênero e equidade de raça, que vão melhorar, entre aspas, né, vão proporcionar melhores medidas no que tange à inclusão social da mulher negra. E para falar sobre os avanços pela igualdade feminina e os desafios que ainda temos para enfrentar, eu converso agora com Gabriela Mansur, promotora de Justiça de São Paulo. Olá, doutora Gabriela, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, colaborando para essa pauta tão importante para todas nós mulheres. A honra é nossa, a senhora é experimentadíssima nessa área, mais de 20 anos dedicados à pauta da defesa dos direitos e garantias de nós mulheres. Temos muitos gargalos ainda, o que fazer para a gente avançar? Temos o que comemorar, sim, né? Muitas leis sendo aprovadas, mas infelizmente os números, a realidade mostra que o raio-x ainda mostra um cenário tenebroso, né? Sim. Bom, nós temos sempre motivos para comemorar, mas sem esquecer que a luta é diária. Nós não podemos nem um dia deixar de prestar atenção em várias ameaças aos direitos das mulheres, principalmente a igualdade entre homens e mulheres em todos os espaços de poder, de liderança, públicos ou privados. E essa desigualdade, ela acaba sendo o pano de fundo da violência contra a mulher. Se nós desde sempre não estivermos em pé de igualdade, ocupando os espaços, zelando pelos nossos direitos, esses direitos sendo respeitados, nós ainda teremos um alto índice de violência contra a mulher, porque isso acaba sendo uma naturalização dessa violência. Eu vejo que nos últimos tempos nós temos grandes avanços, e aqui eu quero ressaltar a importância de leis aprovadas para a igualdade entre homens e mulheres, para a valorização dos nossos direitos. Cito aqui a questão da violência política contra as mulheres, essa lei aprovada importantíssima, que garante a ocupação de espaço dessas mulheres no cenário político brasileiro, o direito de votar e de ser votada, sem qualquer tipo de ameaça, intimidação ou exclusão do espaço político. Temos também a criminalização da violência psicológica, aquela que causa o abalo emocional à mulher
e que muitas vezes ela não conseguia uma resposta do sistema de justiça e uma proteção a esses direitos, que embora seja uma violência que não deixa marcas no corpo, acaba de alguma forma trazendo um grande prejuízo moral e emocional para essas mulheres que adoecem e ficam em situação de extrema fragilidade e vulnerabilidade. Então, aponto esses dois preceitos legislativos que foram conquistas importantes de lutas de anos para essa aprovação dessas legislações. Promotora, falta dar efetividade ao que já temos no ordenamento jurídico? Sim, falta dar efetividade. Nós temos a terceira lei melhor do mundo em termos de proteção aos direitos das mulheres, que é a Lei Maria da Penha, mas infelizmente continuamos sendo o quinto país do mundo com o maior índice de feminicídios, a morte violenta de mulheres pela condição de sexo feminino, ou seja, ela morre por ser mulher e de não se comportar de acordo com o que é esperado pela sociedade. Quando ela rompe o estereótipo feminino imposto pela sociedade ou até por aquele companheiro que repete comportamentos, padrões machistas e patriarcais, ela paga com a própria vida. E isso acaba trazendo uma grande preocupação de todo o sistema de justiça e da sociedade brasileira. Essa efetividade da Lei Maria da Penha, ela se garante por alguns pilares que devem ser investidos, devem ser construídos, principalmente uma dotação orçamentária própria, um investimento com prioridade do setor público nas políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher, de sensação de punição aos crimes cometidos contra as mulheres e também um trabalho de acesso ao sistema de justiça com a ampliação dos canais de denúncia e também levando maior informação para as mulheres brasileiras. Nós temos que trabalhar muito na educação, e aqui eu digo educação em sentido amplo, seja dentro de casa, seja nas empresas, seja também agora em sentido estrito, nas escolas, nas universidades, e também trazendo para a capacitação de todos os operadores do direito e pessoas que atuam na rede de proteção à violência contra a mulher. E, por fim, eu vejo aqui a necessidade de um maior engajamento do terceiro setor, da sociedade civil e da iniciativa privada. Enquanto nós tivermos leis que são consideradas de menos importância e não são levadas a sério pela sociedade, que ainda culpa o comportamento da mulher, que ainda julga a mulher em situação de violência, ou, de qualquer forma, analisa muitas vezes as características físicas, a personalidade da mulher que quer estar nos cargos de poder sem que seja avaliada a sua competência, isso é uma grande afronta aos nossos direitos e afasta as mulheres da verdadeira igualdade de gênero, a igualdade material, a equidade de gênero, não só a igualdade que está no papel. Somos iguais em direito de mulheres e homens. Promotora, acho que nós perdemos o sinal, não, voltamos. No que se refere ao mercado de trabalho, a pandemia pode acentuar ainda mais as desigualdades, para a gente finalizar aqui a entrevista? Sim, sim, nós tivemos esse cenário que muitas vezes ele não é visto, mas ele é sentido na pele pelas mulheres. E hoje eu entendo essa expressão lugar de fala, porque quando a gente sente na pele a dor da desigualdade, a dor da violência, a gente entende muitas vezes o que as mulheres pleiteiam, o que as mulheres questionam e o que muitas vezes as pessoas não entendem. A questão do home office trouxe para a mulher uma sobrecarga de trabalho, porque ela ficou não só com o cuidado da casa, muitas vezes com o cuidado dos filhos menores, dos pais, sem que ela tenha uma estrutura em casa para isso, e além também dessa demanda de trabalho em home office. Muitas mulheres que não estavam em home office e elas executam serviços essenciais, presenciais, elas ficaram totalmente afastadas do mercado de trabalho e foram as primeiras a serem mandadas embora. Vieram leis para direitos, mas muitas vezes essas leis apresentam lacunas e deixam situações um limbo em que a mulher fica ainda mais prejudicada, pois há uma indecisão em relação à sua situação. Portanto, é necessário, principalmente eu trabalho muito com isso, Rafaela, dessa questão de assegurar o acesso da mulher ao mercado de trabalho, a autonomia financeira da mulher, com leis que de fato garantam esses direitos, sem que elas sejam prejudicadas indiretamente com a aprovação dessas leis. Ótima reflexão para a gente terminar a entrevista. Muito obrigada, um prazer conversar com a senhora, viu, promotora? Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, o prazer é todo meu e vamos juntos e juntas nessa batalha diária que é a igualdade de gênero para todas as mulheres, com um reforço que isso traz para nós, um verdadeiro Estado democrático de direitos e um fortalecimento da democracia brasileira.
É isso aí, estamos juntas, vamos nessa. Muito obrigada, promotora. E você vai ver a seguir, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, é indicado para representar o tribunal no Conselho Nacional de Justiça. Os detalhes em instantes, até já. A nossa atual Constituição Federal, datada de 5 de outubro de 88, é o maior instrumento do nosso ordenamento jurídico. Ela é a carta magna do nosso país, ou seja, é a nossa base jurídica. Nela contém tudo o que é necessário para a manutenção do bem-estar social e da ordem pública, refletindo hoje os históricos desafios políticos, sociais e culturais que Rui Barbosa superou, além de todas as conquistas ganhas para o nosso país ao longo de todas as constituições já existentes. O número de óbitos provocados pela Covid-19 vem diminuindo em estabelecimentos no sistema prisional brasileiro. Segundo dados repassados ao Conselho Nacional de Justiça, entre abril e junho deste ano, o crescimento médio do número de mortes foi de 54,6%. Mas desde então vem desacelerando. Entre junho e agosto, o crescimento foi de 12,7%. Na última quinzena, 2 óbitos foram registrados, chegando a um total de 563 mortes em unidades prisionais desde o início da pandemia. Os dados apontam que a desaceleração no número de mortes vem acompanhada do crescimento no índice de vacinação de detentos. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, foi indicado para representar o tribunal no Conselho Nacional de Justiça. A indicação ocorreu por aclamação durante a sessão do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. O vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, foi indicado para representar o tribunal no Conselho Nacional de Justiça no biênio 2021-2023. Espero honrar a tradição dessa corte e todos os colegas que me antecederam e o farei da forma mais digna e mais dedicada a fim de representar bem a nossa instituição e a nossa corte. Vieira de Mello Filho irá suceder o atual representante do TST no CNJ, ministro Emanuel Pereira. E a minha felicidade é maior ainda, senhora presidente, porque eu vou ter uma substituição à altura não daquele que está saindo, mas à altura de todos aqueles que representaram o CNJ durante a sua criação para cá. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou o excelente trabalho desenvolvido pelo ministro Emanuel Pereira à frente do CNJ e desejou sucesso ao novo indicado. E assim nós estamos contribuindo, junto ao Conselho Nacional de Justiça, com a nossa representação efetiva e muito compromissada com os objetivos do órgão. O ministro Vieira de Mello Filho ainda será sabatinado pelo Senado Federal. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.